2 Pedro 2, versículo 4, irmãos. O texto diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas dele. Agora veja, na minha tradução, irmãos, diz assim, olha, o texto começa assim, olha, ora, se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou o mundo antigo, mas soube livrar Ló, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É muito interessante esse texto, irmãos. Eu gosto da construção dele, sabe? Se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou o mundo antigo, mas poupou Noé, se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas poupou a vida de Ló, é porque Ele sabe poupar, Ele sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Queridos, esse texto, ele fala do castigo e do juízo de Deus sobre os falsos mestres, os falsos pastores, tá bom? E aqui, Paulo usa 3 exemplos para demonstrar que o juízo virá sobre esses falsos mestres e falsos pastores, entende? Ao mesmo tempo em que mostra como Deus livrou Noé e Ló e as suas respectivas famílias desse juízo. O texto é muito claro nesse sentido, irmãos. É muito claro. E ele conclui dizendo que aconteceu dessa forma porque Deus sabe livrar da provação os piedosos, entendeu? E ao mesmo tempo que ele livra os piedosos, o texto diz que ele reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Antes de continuar aqui, queridos, eu só quero relembrar a você o objetivo de Pedro em escrever essa carta. O apóstolo aqui, querido, ele sabe que aqueles irmãos a quem ele está escrevendo, eles estão passando por uma situação difícil. E ele sabe que essa situação vai piorar depois da sua morte. Por isso, ele escreve com a intenção de animar e confortar esses irmãos. Ele faz isso, querido, principalmente por causa da apostasia causada pelos falsos mestres e falsos pastores que havia no seio daquela igreja. Como é que ele faz isso? Ele vai chamar aqui a atenção para os falsos mestres e os falsos pastores. Isso está aqui no capítulo 2, tá bom? Ele está tratando só disso. Todo o capítulo 2, Pedro está tratando dos falsos mestres. Nós descrevemos aqui, irmãos, quem são, como vivem, o que fazem esses homens aqui, tá bom? Ele faz isso também, querido, exortando aqueles irmãos a manterem a mesma postura de Noé e de Ló, lá nos seus respectivos tempos, entendeu? A Noé no meio de uma geração completamente perdida, Ló no meio de uma cidade totalmente pervertida, mas a despeito da sociedade que os cercava, eles se mantiveram firmes, fiéis ao Senhor. E o Senhor está exortando esses irmãos, usando o exemplo desses 2 homens de Deus, para dizer, olha, façam como eles, entendeu? Se mantenham firmes, a despeito da situação que vocês estão vivendo. E por último, Pedro faz isso também, querido, encorajando esses irmãos a se manterem firmes, a manterem firme a sua posição diante de Deus e diante do mundo que os cerca, tá bom? Há uma preocupação, querido, aqui com as pessoas. Irmãos, às vezes eu fico assim um pouco constrangido até,
de pregar o que eu prego. Mas é engraçado que, como eu prego expositivamente, eu não consigo olhar para a Bíblia como boa parte das pessoas fazem, entendeu? Que só pregam bênção, que só pregam prosperidade, só pregam cura. Você não vai ver, querida, assim, uma preocupação no coração desses homens de Deus com relação a essas coisas. Sim, Paulo orienta a igreja, né, com relação a como ela deve se comportar na sociedade. Paulo chega a dizer que se alguém não quer trabalhar, que não coma também. Mas não há, assim, um tratado, não há esse manuseio que os pastores fazem hoje a respeito da Bíblia, né? Pescando aqui e ali textos para falarem coisas boas. O que você encontra nas Escrituras, irmãos, e é isso que eu vejo o tempo todo, e é isso que me deixa encabulado até, é uma preocupação constante, permanente no coração desses homens com a salvação daqueles a quem eles pastoreiam. Essa preocupação em que eles não sejam enganados por falsos mestres. Essa preocupação com uma vida santa, com uma vida reta diante do Senhor. É incrível, querido, como é isso que move. Você pega as cartas de Paulo e você vai ver isso. Você pega as cartas de João, você vai ver isso. Pega o Evangelho, pega as 3 cartas de João, pega o Apocalipse. E você vai ver essa preocupação permanente, querido, com as pessoas, com a salvação delas, entendeu? Com o andar direito com o Senhor, não se deixar enganar pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos enganos doutrinários. Isso move o coração desses homens. E está aqui Pedro trabalhando isso, revelando para aqueles irmãos quem são esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos pastores, como eles vivem, o que eles pregam na verdade. Então ele traz aqui um raio-x do que é um falso mestre, para que a igreja reconheça, para que a igreja saiba identificar, e não se deixe levar, não se deixe enganar, querido. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, irmãos, quando nós lemos as cartas do Novo Testamento. Veja, Pedro, nesse texto que nós lemos aqui, que começa no versículo 4 e vai até o 9, ele tem como proposta encorajar a igreja que se mantenha firme, né, na sua posição diante de Deus e diante do mundo que o cerca. Esse é o tema que nós vamos abordar, irmãos. Veja só o versículo 9, e vou colocar ele em 2 traduções diferentes, para você perceber melhor o que Pedro está dizendo. Olha, assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Na Nova Bíblia Viva, o texto traz assim, ó. Assim também o Senhor pode salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo. Imagine por um segundo, irmãos, Pedro contemplando a situação da igreja. A igreja, ela está sob ataque externo e ataque interno. Externamente, eles tinham o Império Romano como inimigos, eles tinham os judeus como inimigos, talvez até pior do que o Império Romano. Basta você ler o livro de Atos, entendeu? Você vai perceber a perseguição que os judeus emplacaram contra Paulo, contra o Evangelho, tá? Então havia esses inimigos, talvez outras religiões, mas esses dois aqui perseguiam mortalmente os cristãos daquela época. Internamente, querido, havia os falsos mestres, os falsos profetas. Pedro sabia, querido, que essa situação ela iria piorar mais ainda, né? Por isso, ele traz para essa igreja uma palavra de ânimo e consolo. Eu quero que você saiba que nós vamos nos ater apenas ao versículo 9, porque é esta palavra de consolo que Pedro está trazendo para a igreja, entendeu? A palavra é: Deus tem o poder para salvar das aflições, das tentações, os que são justos, os que são fiéis. Mas Ele também tem poder para castigar os ímpios, ou usando essa tradução aqui,
para manter sob castigo os ímpios até o dia do juízo. Essa é a mensagem de Pedro para aquela igreja, irmãos. Como é que Pedro vai consolar esses irmãos? O que ele poderia dizer da parte de Deus a esses irmãos e que, ao falar essas coisas, isso ajudasse a esses irmãos se manterem firmes nos caminhos do Senhor? Eu quero começar aqui com uma coisa que Pedro não está dizendo, tá bom? E que é o que a igreja sempre diz, irmãos. Pedro não está aqui dizendo que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, né? Não é isso que ele está dizendo, tá? Pedro não diz a essas pessoas que basta aguentarem um pouco mais, porque as circunstâncias vão logo mudar e elas não terão mais problema para enfrentar. Ele não está dizendo isso. É incrível, querido, como essa é uma mensagem muito comum entre nós. Nós gostamos de ouvir isso. Tudo vai ficar bem. Segura mais um pouco que as coisas vão se resolver. A Bíblia não diz isso a nós, sabiam disso? Não é essa a mensagem para nós. A Bíblia, querido, não oferece, nas palavras de Lloyd Jones, um mundo maravilhoso logo ao dobrar a esquina. A Bíblia jamais condescende em um otimismo fácil e leviano, como a gente ouve bastante. Eu quero que você entenda uma coisa. Observe como Pedro coloca o texto. Preste atenção, querido. Pedro diz: o Senhor sabe livrar os piedosos, ou o Senhor pode salvar os piedosos, né, das aflições, ou ele tem poder para salvar. Tanto faz, ele está falando isso. Agora, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele citou dois personagens. Ele citou Noé e citou Ló. Esses homens, querido, eles sofreram e eles se angustiaram com a pecaminosidade e a maldade dos seus respectivos tempos. Noé lá no seu tempo, Ló com o seu... Agora, o Senhor livrou esses dois homens? Sim, o texto diz que Deus livrou esses dois homens. Mas, a despeito do texto dizer que Deus livrou esses dois homens, querido, Noé sofreu durante 100 anos até que o livramento chegasse. Com Ló não foi diferente. O versículo do 8 fala de Ló dessa forma: olha, porque esse homem justo, Ló, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Deus livra, mas Deus nunca diz para nós: olha, segura um pouquinho mais aí que já vai resolver. Não, irmãos. Deus livra, mas livra no tempo dele, do jeito dele. Essa mensagem pregada hoje, irmão, esse otimismo muito propagado hoje, ele não é muito... Você não encontra respaldo assim na Bíblia, entendeu? Me permita aqui rapidinho, irmãos. Deixa eu te colocar aqui algumas coisas para ti. Deus fez uma promessa para Abraão. Sabe quanto tempo ele levou para cumprir a promessa? 25 anos. Deus deu um sonho para José. Sabe quanto tempo José teve que aguentar as pontas para viver o sonho? 13 anos. Nesse meio termo, ele foi vendido como escravo não sei quantas vezes, colocado numa prisão, entendeu? Acusado injustamente, até que a promessa se cumpriu. Você pode pensar em Davi. Deus ungiu Davi, rei de Israel. Sabe quanto tempo da unção até ele ocupar o trono? Me parece que mais 13 anos. E durante todo esse tempo, Davi vivia em cavernas e florestas, em territórios inimigos, se escondendo de Saul. Essa mensagem muito otimista, não é que a gente não deva ser otimista, querido, mas esse otimismo leviano, fácil, não é muito encontrado na Bíblia, irmãos. Na verdade, eu vou falar mais lá na frente, esse é um dos motivos, porque muitas pessoas não conseguem permanecer firmes nos caminhos do Senhor, porque eles ouvem essa mensagem muito fácil, e quando eles começam a andar com o Senhor e eles percebem que não há essa facilidade toda, eles desistem. Eu gostaria muito que você entendesse isso, irmãos. Alguém disse que esse é um dos principais motivos da fraqueza da igreja hoje. A igreja quer que Deus nos trate o tempo todo
a pão de ló. Nós não podemos cair e machucar. Nós não podemos passar por aflições que aí a gente começa a acusar Deus de injustiça, de não ser um Deus fiel, de não ser um Deus bom. Deus sabe livrar, irmãos. Deus tem o poder para livrar. Ele vai livrar. Mas é importante que a gente tenha consciência que isso nunca acontece no nosso tempo. E dificilmente acontece da maneira como nós imaginamos que vai acontecer. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu tentar. Esse texto, ele tem um pressuposto que vai se dividindo e depois se divide. Então eu vou tentar manter aqui esse raciocínio. Veja, o que poderia ser dito da parte de Deus a esses irmãos que os ajudasse a se manterem firmes nos caminhos do Senhor? Nós começamos dizendo aquilo que Pedro não diz. E Pedro não disse aqui que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem logo, tá bom? Não é essa a mensagem. A resposta de Pedro que pode ajudar, consolar e encorajar a igreja, irmãos, é a mensagem da soberania de Deus. Nós vamos tratar disso hoje, tá bom, querido? É a crença na soberania divina que nos ajuda a perseverar, nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor, mesmo diante das lutas, provações e perseguições. Essa mensagem, querido, da soberania divina, ela é desenvolvida a partir de 3 pontos de vista diferentes. Se você gosta de anotar, isso aqui é bem interessante, tá bom? O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do poder de Deus. Observe o texto, irmãos. O Senhor sabe, o Senhor pode, ou se preferirem, o Senhor tem o poder. É o que Pedro está dizendo, tá bom? Essa é a primeira questão a ser considerada, querido. Deus é todo-poderoso. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Lord John diz, olha, seja o que for que os homens façam ou deixem de fazer, seja o que for que eles façam com a terra, seja o que for que eles produzam no mundo, o Senhor ainda reina. E em nenhum sentido o seu poder pode ser afetado, nem na mínima extensão. Ele está no controle. Ele detém o poder. Aqui, querido, é lógico, quando a gente fala de Deus como um Deus todo-poderoso, uma questão nos vem à mente muito facilmente, muito rapidamente. Se Deus é todo-poderoso, como os cristãos gostam de afirmar, por que o mundo está como está? Como que a gente responde a isso, irmãos? Uma pergunta como essa, nesses dias, esses que nós estamos vivendo, entendeu? Esqueça um pouco o mundo de Pedro e olhe para a nossa realidade. Eu pergunto isso aqui e ao mesmo tempo me vem à mente um questionamento. Será que todos nós temos consciência do que está acontecendo hoje? Será que vocês já pararam para observar, querido, a realidade brasileira? Queridos, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Se tem alguém aqui que gosta do Lula, que está disposto a votar no Lula, me perdoe, tá bom? Mas deixa eu dizer uma coisa. Se a eleição de 2022 cair nas mãos de Lula, eu vou dizer a vocês, o Brasil estará ferrado. Sério, irmãos. Eu não sei se vocês acompanham política ou se vocês têm interesse por política. Se não acompanham, deixa eu te dar um panorama muito rapidamente, saindo um pouco da minha mensagem. A América Latina, toda ela vem sendo dominada pela esquerda. O Chile, que era um dos maiores redutos conservadores de direita da América Latina, elegeu um presidente, uma presidenta, sei lá, da esquerda, uma presidenta. Você olha para a Argentina, esquerda. Nós temos uma ditadura na Venezuela, nós temos outra ditadura em Cuba, ainda que não seja na América Latina. É central, eu sei. O que eu quero chamar a atenção, querido, é que está havendo uma dominação. E onde esse povo chega, na Bolívia também, entendeu? Onde esse povo chega, querido, o estrago é muito grande. Olhe para a Argentina, uma das nações mais ricas da América do Sul, e olhe o que está acontecendo lá hoje. As pessoas estão mendigando, irmãos, caçando comida no lixo, por causa de um presidente de esquerda.
Pastor, o senhor está fazendo campanha política? Não, eu estou abrindo os olhos de vocês. É essa a realidade que nos cerca. Se você olhar para o panorama brasileiro, irmãos, nós temos justiça, todo o judiciário brasileiro, quase todo. Nós temos a mídia, toda ela quase, as grandes empresas de comunicação do Brasil. Nós temos os artistas, os famosos, todos eles com um discurso, irmãos. Se o Lula ganha, ele vai fazer o que bem quiser dessa nação. E todo mundo conhece o sonho de Lula. Veja quem são os parceiros dele. Eu digo a vocês, querido, eu não me envolvo com política partidária, mas em 2022, se pode ter certeza que aquele que eu puder convencer, eu vou convencer a não votar em Lula. Sério. Porque o perigo é iminente, irmãos. O perigo é iminente. Nós estamos diante de uma situação que eu nunca vi na minha vida, entende? Nós temos presenciado uma politicagem tirânica no Brasil. Antes de vir para cá, eu li que o governador lá do Ceará disse que ninguém sai das terras do Ceará sem a autorização dele. É algo absurdo, irmão, que nós estamos vivendo. Entende? Num quadro como esse, querido, essa é uma pergunta interessante. Se Deus é todo-poderoso, como nós afirmamos como cristãos, então por que o mundo está como está, irmãos? O que nós temos, irmãos, o caos está estampado diante de nós. Não é exagero, querido. Não é exagero. Veja, nós temos aí uma tirania, querido, de autoridades que foram constituídas para protegerem e trabalharem em benefício do povo, mas estão tiranizando o povo. A ponto de um governador, queridos irmãos, eu nunca vi isso na minha vida, e a não ser em livros de história antiga, alguém chegar no seu estado e dizer o que você pode comprar e o que você não pode comprar no supermercado, irmãos. Mas isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Entende? Olha, querido, outra coisa é a corrupção na política, irmãos, e o descaso com os interesses populares. Essa semana, eu não vou pular esses detalhes, porque senão eu vou longe com esse negócio. Veja a injustiça daqueles que deveriam zelar pela justiça. Se você é antenado, sabe da guerra que está acontecendo agora no Brasil, do judiciário contra o executivo. De 2 ministros, na verdade quase todos, né? Mas 2 encabeçaram uma guerra contra o presidente da República e o negócio está complicado, irmãos, entende? Está complicado. Vejam, querido, as ideologias se arvorando e tentando destruir os princípios morais e religiosos de um povo que, na sua imensa maioria, ele é religioso e conservador. Aí nós temos minorias empurrando ideologias. As Olimpíadas agora, irmãos, foi um retrato disso. Coisa mais absurda que nós vimos ali, irmãos. Tá? Nós temos também a questão do politicamente correto, querido, que, infelizmente, vem imbecilizando parte da nossa sociedade. Isso tudo é uma descrição do que está acontecendo no Brasil, irmãos. Eu poderia me ater a detalhes, eu gastaria todo o tempo com esses detalhes, mas isso não convém agora, tá bom? Bom, o que podemos aprender, querido, com o apóstolo Pedro e com a Bíblia, né, como um todo, sobre a existência do mal? O que a Bíblia diz sobre o mal? A primeira coisa que a Bíblia diz sobre o mal, irmãos, é que Deus permite o mal. Olha que coisa interessante, né? Deus permite que o mal esteja aí, entendeu? Lord John diz, olha, Deus em sua sabedoria e em seu conselho inescrutável, decidiu permitir o mal. Se Deus não tivesse dado essa permissão, o mal nunca teria vindo à existência. Agora, não adianta perguntar por que Deus fez isso, porque um Deus santo e poderoso achou por bem permitir o mal. Nós simplesmente não sabemos, irmãos. E não faz parte da posição cristã dizer que entendemos a mente de Deus exaustivamente. Nós não sabemos. O problema do mal continua sendo um mistério que está aí diante de nós. Nós não entendemos a origem do mal, mas sabemos que ele veio a existir e que só pode ser Deus que permitiu que o mal existisse. Então, nós temos o mal como uma realidade diante de nós. Nós não sabemos explicar. Olha só, quando a gente fala, eu estava conversando com minha esposa, né? Eu vi um vídeo essa semana e eu revi ele hoje, né?
onde um pastor está falando sobre a questão da existência do mal. E ele diz: o mal não existe. O mal é a ausência de Deus. E por que o mal não existe? Porque tudo que existe foi criado por Deus, e um Deus bom não poderia ter criado o mal. Essa é a explicação. Não é uma explicação exatamente bíblica, né? Isso aqui está mais para uma questão filosófica do que teológica, né? O mal não existe da mesma forma que o frio não existe. O frio é apenas a ausência de calor, dizem. É engraçado, irmãos. Quando as pessoas dizem que o mal não existe, elas estão falando de metafísica. Tipo assim, não é algo que possa ser visto, possa ser tocado. Mas aí no mesmo argumento, ele diz assim, olha, assim como não existe o frio, e sim a ausência de calor, não existe o mal, mas a ausência de Deus. Bom, duas coisas interessantes, né, aqui. Primeiro, se eu basear a existência de alguém ou de alguma coisa pelo fato de poder ver ou tocar, eu diria a vocês que Deus não existe. Porque eu nunca vi Deus, tá bom? Eu nunca toquei em Deus. Mas tudo bem, vamos para o calor aqui rapidinho, só para tentar compreender uma coisa, irmãos. Olha, não existe frio. O frio é a ausência de calor. Bom, não existe frio, mas existe calor. Amém, concordo 100%. Agora, quem de vocês aqui já viu o calor? Quem de vocês já tocou no calor? Entendeu? São conceitos mais filosóficos, querido, do que teológicos, na verdade. Entende? Eu vou deixar um pouco essa questão de filosofia de lado e eu quero te mostrar uma perspectiva teológica a respeito do mal. Vamos começar com a seguinte questão. Todos nós sabemos que o diabo existe e que o mal está associado a ele. Isso é Bíblia, irmãos, tá? Isso é Bíblia. Se você pegar, mesmo que a gente não saiba do detalhe, mesmo que seja um terreno escorregadio, como eu já falei na ministração anterior, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz. Um anjo perfeito que por alguma razão se transformou num diabo, entendeu? Isso está na Bíblia. Quando o mal entra no nosso mundo, a Bíblia diz que foi por meio do diabo que o mal entrou. Ele, usando uma serpente, o corpo de uma serpente, ele tenta lá Eva cede à tentação, Adão entra no embalo e os dois pecam. O mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Eu não posso dizer que o diabo é o mal, que o pecado é o mal, essa coisa é muito confusa, na verdade. Eu só sei que o mal está associado à pessoa do diabo, entendeu? Isso é um fato. Porque ele caiu da posição, o que levou ele a se rebelar, a gente não sabe dizer, irmãos. Nós temos teorias, mas uma coisa é certa. Deus permitiu que ele se rebelasse e ele caísse da sua condição original. Outra coisa interessante também, querido, o Pedro fala nessa carta aqui, né? Que os anjos também, parte dos anjos caíram com o diabo, entendeu? Se juntaram ao diabo nessa rebelião. Nós não sabemos como aconteceu, nem por que Deus permitiu isso. Mas o fato é verdadeiro. Sabemos que parte dos anjos, alguns dizem um terço, né? Se juntaram ao diabo na sua rebelião. Eu acredito, querido, que não dá para dizer o diabo é o mal, né? Mas eu não tenho como separar, irmãos, o mal da pessoa do diabo, entendeu? Onde ele chega, o mal vem junto. Se o mal é um ser, uma entidade, eu não sei, a gente não sabe, mas que o mal existe, existe, e ele só existe porque Deus permitiu. Porque Deus fez isso, isso é um mistério, querido. Isso é um mistério. A Bíblia não se pronuncia sobre isso, irmãos. É interessante. Ela não lança luz para que nós tenhamos uma compreensão a respeito disso. Bom, essa é a primeira coisa que a Bíblia diz a respeito do mal, tá? Ele existe porque Deus permitiu. Segunda coisa, mesmo permitindo o mal, Deus impôs a ele limites e restrições. Atente para o que você vai ouvir aqui, porque é interessante, tá bom, querido? Essa verdade, querido, da imposição de limites, da imposição de restrições ao mal, é muito facilmente percebida no livro de Jó. Jó 1
eu vou ler aqui alguns versículos aqui, só para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Olha, a partir do versículo 9, Jó 1, a partir do 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Ele está respondendo, eu vou colocar dessa forma, uma provocação de Deus. De onde venho? Venho de rodear o mundo. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém em toda a terra como ele, tão justo como ele, tão íntegro como ele. Aí o diabo diz assim, então Satanás respondeu: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram. Mas estende, olha a provocação, querido, mas estende a tua mão e toca tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Consegue perceber o argumento? Viste o meu servo Jó? Não há ninguém em toda a terra tão justo, tão íntegro. O diabo está dizendo, é lógico, da forma como tu tens abençoado ele, qualquer um seria íntegro. Agora toca, tira o que ele tem e vamos ver se ele continua íntegro e justo como tu dizes que ele é. Aí o Senhor diz, então o Senhor disse a Satanás, irmãos, eu acho engraçado que muita gente lê o livro de Jó e esquece do capítulo 1 e 2, aí começa a criar teorias, mas a explicação do livro está aqui na verdade. O Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Pode tocar em tudo, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E vocês sabem o que aconteceu, né? Ele tirou tudo que Jó tinha. Toda a sua renda, até os filhos ele levou, querido. Matou tudo, pegou tudo. Jogou lá os saldeus, sabeus, lá, saduceus, sei lá, saduceus. Ele simplesmente tirou, com a permissão de Deus, tirou tudo que Jó tinha, inclusive os filhos. Tá, de novo, o diabo volta à presença do Senhor, e o Senhor, muito orgulhoso, viste o meu servo Jó? Mesmo tu me tentando, ele ainda permanece fiel. Aí de novo, 2:4 agora, capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu só vou me ater ao que me interessa aqui, querido. O diabo só vai até onde Deus permite. É uma maneira de Deus restringir o mal, de limitar o mal. Há limites estabelecidos por Deus. E mesmo o diabo não pode ultrapassar esses limites. O que nós lemos aqui é uma forma de Deus limitar, restringir o mal. Mas só que essa não é a única maneira, irmãos, dele fazer isso. Deus também usa as autoridades constituídas para limitar e restringir o mal. Romanos 13, irmãos, todo mundo conhece o texto. Romanos 13, a partir do versículo 1. Que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade, escute isso, irmãos, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Ah, pastor, o senhor está falando aqui de toda a autoridade? Sim, querido. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Paulo era um cidadão, tanto judeu como romano. Eles estavam debaixo, a nação de Israel estava debaixo da escravidão. O Império Romano dominava o mundo naquela época, entendeu? Ele está dizendo, sujeitem-se às autoridades, porque não há autoridade. Ele está dizendo, olhe o imperador, por pior que ele seja, por mais perverso que ele seja, ele é uma autoridade constituída por Deus. Ei, mas esse negócio é complicado, viu? É difícil. Todas as autoridades existem porque Deus instituiu. Versículo 2, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação,
porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então Deus, querido, também usa as autoridades constituídas para limitar o mal. Eu tenho consciência, querido, de que nós vivemos tempos estranhos, muito estranho no que concerne às autoridades. Mas pense, querido, em como seria viver num mundo sem autoridade. E você vai ter uma noção de como Deus usa essas autoridades para limitar o mal, para restringir o mal. Onde não há autoridade, irmãos, há anarquia. Eu não sei qual foi o estado, se foi Rio Grande do Norte ou foi do Sul, que a polícia fez greve. Quem lembra disso aqui? Hã? Não, teve um desses, não sei, Rio Grande do Norte ou foi do Sul, não sei. Santa Catarina, no caso. A polícia fez greve. Ah, meu irmão, anarquia, não tem como, entendeu? Não tem como. Outra maneira de Deus restringir, irmãos, e limitar o mal é por meio dos avivamentos. Ouça isso aqui, querido. Os países que experimentaram avivamento melhoraram. O povo em geral passou a ter vida melhor. O padrão de moralidade foi elevado e foram realizadas algumas reformas. Depois de um tempo, isso também passa e o país volta a um estado de impiedade e de irreligiosidade e fica parecendo que tudo caminha para a destruição. Então Deus envia outro avivamento. Quando a gente vai para a história dos avivamentos, querido, você vai perceber uma coisa interessante. É um meio de Deus controlar o mal. É o meio de Deus usar o seu próprio povo, usar a pregação do evangelho para pôr limites definidos. Eu não sei se você algum dia já estudou sobre os avivamentos que aconteceram. Nós não temos visto mais avivamento, tá bom, querido? Eu tenho dito que esse avivamento propagado no Brasil hoje, que se dá num templo fechado com muita música, isso não é avivamento, tá? Isso aí, boa parte disso é emocionalismo puro, tá? Não tem nada com Deus. Agora, se você voltar um pouquinho no passado e olhar os grandes avivamentos, irmãos, histórias de nações foram mudadas, transformadas, entendeu? Vidas transformadas, sociedades inteiras transformadas. É uma forma de Deus limitar, impor limites ao avanço do mal, irmãos. Olha, querido, de todos os mecanismos usados por Deus para limitar e restringir o mal, é provável que o mais contundente deles seja o que o apóstolo cita aqui nesse capítulo. São os períodos de juízo especial na história da humanidade. Deus permite o mal, mas Ele impõe limites. Ele impõe limites. Isso é muito importante, irmãos. O mal só vai até onde Deus permite. Nós temos os avivamentos, nós temos as autoridades, entendeu? Tudo isso são maneiras de Deus impor limites. Mas de todas as maneiras, de todos os mecanismos que Deus usa para fazer isso, o mais contundente são esses períodos de juízo. Eu vou te mostrar isso primeiro na Bíblia, tá bom, querido? Primeiro na Bíblia. Olhe para Gênesis 6, irmãos. Principalmente o versículo 5, porque lá está escrito assim, olha, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. A maldade estava avançando de uma forma, querido, que todos já tinham sido contaminados. A maldade estava imperando. Parecia que não havia mais solução nenhuma, parecia que não havia mais jeito nenhum. Aí o Senhor intervém com o dilúvio. De fato, para aquela geração não havia mais solução. Não havia mais, eles foram além do limite permitido a ponto de não haver mais esperança. Um homem pregou 100 anos e ele não conseguiu nenhum convertido fora da sua casa, da sua família, da esposa, dos filhos e da nora, entendeu? Então a maldade estava campeando e o Senhor foi e estabeleceu ali um ponto final para aquela maldade. Ele envia o dilúvio.
Deus disse, irmãos, olha, é interessante, né? Parecia que o mal ele estava completamente fora de todos os limites, a ponto de Deus dizer assim, olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O que Deus está dizendo? O mal chegou ao seu limite. Então ele precisa dar um ponto final nesse negócio aqui. E aí o Senhor derrama o seu juízo sobre aquela geração. Irmãos, toda uma geração, somente 8 pessoas sobreviveram. Quando você avança um pouco mais, querido, nós vamos encontrar, isso aqui foi em Gênesis 6, em Gênesis 18, 19, nós encontramos a história de Sodoma e Gomorra, né? Veja, os descendentes ali, irmãos, as pessoas de Sodoma e Gomorra eram descendentes dos sobreviventes do dilúvio, entendeu? Sim, já haviam se passado algum tempo, mas o juízo foi muito severo, irmãos. E, no entanto, não demorou muito para que aquele povo se afastasse do Senhor e se tornasse tão irreligioso como eram as cidades de Sodoma e Gomorra. Ali naquela cidade, querido, nós temos uma amostra da impiedade que prevalecia naquele período, entendeu? Elas também atingiram os limites da maldade e por isso elas sofreram juízo. Deus destruiu as 2 cidades. Na verdade, destruiu algumas cidades vizinhas também. Você quer um exemplo muito contundente, querido, de juízo de Deus? Pense no cativeiro babilônico. Quando você olha para a história do povo judeu, irmãos, a gente observa melhor a história a partir da saída do Egito, né? É uma história, querido, caracterizada pela desobediência a Deus. Apesar da bondade de Deus ter proporcionado tempos gloriosos, a rebeldia era uma mancha permanente na vida daquele povo, até que eles atingiram esse limite permitido por Deus, irmãos. E o resultado foi um juízo severo da parte de Deus, quase destruindo toda a nação. Deus é soberano, querido. E essa soberania de Deus, ela é vista por 3 perspectivas. Primeiro, pela perspectiva do poder de Deus. Quando nós pensamos no poder de Deus, querido, no fato de Deus ser todo-poderoso, a pergunta que nos vem à mente é, poxa, mas nós temos, se Deus é tão poderoso, então por que o mal está aí como está? Por que o mundo está como está? Aí nós vamos perceber que o mal, na verdade, ele é uma permissão de Deus. Deus não criou o mal, mas ele permitiu o mal. Só que ao permitir o mal, ele impõe limites a esse mal. E nós vimos aqui algumas formas de Deus limitar, de Deus pôr limites a esse mal, tá? E desses mecanismos de imposição de limites, o mais severo deles é esse tempo de juízo, irmãos, de juízo. Olha, querido, se você olhar para a história da igreja, é possível você ver esse juízo de Deus na história da própria igreja. Eu queria chamar sua atenção aqui para uma coisa interessante, irmãos. O continente europeu, ele foi o berço do cristianismo ocidental. Eu diria que dentre essas nações, são 3 nações que se destacam bastante no continente europeu. Nós temos a Inglaterra, ou o Reino Unido, que é a Inglaterra e Escócia, estava vendo isso com minha esposa hoje, né? Nós temos a Noruega, e nós temos a Alemanha, né? A Alemanha. Países onde o cristianismo, irmãos, governou durante muito tempo, entendeu? Entretanto, quando você olha para a Europa hoje, eu diria a vocês, alguém disse que Goiânia é um cemitério de crentes. Eu diria que a Europa é um cemitério cristão, é um grande cemitério cristão, irmãos. E o motivo disso é o juízo de Deus. Quando você pega a história dos avivamentos, irmãos, quase todos eles têm a sua origem na Inglaterra, sabia disso? A Inglaterra foi um país tão cristão, mas tão cristão, querido, que eles se viam quase que como judeus, a ponto de eles dizerem que quem nascia na Inglaterra era salvo, entende? E você olha para a Inglaterra hoje, irmãos, o cristianismo morreu ali. Você olha para a Noruega, para a Holanda, irmãos. Não é Noruega, é a Holanda, na verdade, o país. Você olha para a Holanda, irmãos, um dos berços do cristianismo,
Nós temos um país lindo, mas extremamente imoral, mergulhado na imoralidade. Você olha para a própria Alemanha, irmãos. Grandes homens de Deus vieram daquela nação e hoje o cristianismo é só uma, sabe, não tem expressão, na verdade. É curioso você observar isso, irmãos. É curioso você observar isso. Esse juízo de Deus sobre nações, sobre igrejas, porque elas se afastaram de Deus. O perigo, irmãos, são os falsos mestres que encontram liberdade para introduzir as suas heresias. Quando acontece isso, Deus vai manifestar o seu poder em juízo, irmãos. Na verdade, alguém chegou a dizer que Deus nunca manifesta tanto o poder dele como quando intervém em condições completamente caóticas, né? Com juízo, querido. Irmãos, veja, nós falamos que a mensagem da soberania de Deus, ela é desenvolvida a partir de 3 pontos de vista diferentes. O primeiro que nós vimos aqui é esse poder de Deus. Deus intervém. Ele até permite o mal, mas ele está no controle. E não importa se é um povo, se é uma nação, não importa se é um governante, se é um imperador, Deus está no controle. E quando o mal atinge um limite, o Senhor entra com juízo. O segundo ponto de vista que nós temos, querido, é a retidão de Deus. A retidão de Deus e a justiça de Deus. É uma forma de manifestar essa soberania, essa soberania de Deus. Ele está no controle, porque Ele é poderoso, porque Ele é justo e porque Ele é reto. A soberania de Deus, querido, se manifesta através do poder de Deus, mas também se manifesta através da sua retidão e da sua justiça. Vou te mostrar aqui um exemplo, querido, de como isso funciona. Quando você vai para o Salmo 73, eu vou ler aqui alguns versículos para você perceber como Deus manifesta a sua justiça. E eu vou mostrar isso pela perspectiva de um homem desanimado, que quase se desviou porque contemplou a injustiça, não conseguiu entender o agir de Deus. Quando ele cai na real, aí ele se volta para o Senhor. Mas ouça essas palavras do salmista no Salmo 73. Dizem aqui que é Asaf, eu não sei se é ele realmente. Mas olha só, 73:1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele quase se desviou, ele quase caiu, na verdade. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Porque, irmãos, ele diz. Por que ele quase se desviou? Porque, versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Versículo 10, por isso, por causa da prosperidade, por causa do bem-estar na vida dessas pessoas, ele diz, por isso, o povo se volta para ele, para essas pessoas, para esses ímpios, para esses arrogantes, né? O povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Versículo 13, com certeza, e aí ele observando tudo isso, a prosperidade desses homens ímpios, as pessoas indo a eles buscar conselhos, buscar sabedoria, a linguagem desses homens com relação a Deus, o distrato dessas pessoas com Deus. Aí, querido, olha a conclusão que ele chega, irmãos. Versículo 13. Ele pensa consigo mesmo. Quando ele viu tudo isso, ele pensou consigo mesmo. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante. O salmista olha para esses homens e ele percebe a prosperidade, a riqueza, tá? O bem-estar dessas pessoas. São homens que estão vivendo bem, com saúde, são homens admirados na sociedade, o povo vai a eles em busca de conselhos, entendeu? A despeito de viverem como vivem, a despeito de não considerarem Deus,
Aí ele olha para a sua própria vida, um temente a Deus, alguém que ama a Deus, que teme a Deus, mas o que ele vê na vida dele é sofrimento. Senhor, como pode eu que estou te servindo, estou passando por lutas, por crise, em todas as áreas, e eles que não te temem estão tão bem assim? É por isso que ele diz, olha, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas... Ele assim, perdi meu tempo, porque se eu observar as coisas, parece que Deus abençoa eles. Lembre-se que para o judeu, quanto mais rico um homem era, mais abençoado por Deus ele era considerado. Então está lá um homem de Deus, se é o Asaf, o salmista que escreveu isso aqui, era um adorador, querido. Um homem que vivia da adoração ao Senhor. Então ele olha para a sua vida, Senhor, eu gasto toda a minha vida te adorando, te servindo, fazendo a tua vontade, mas olha como eu estou vivendo. Agora eu olho para os ímpios e os vejo ricos, prósperos, abençoados. Não há problemas, não há canseiro, os filhos estão bem, tudo vai bem, as pessoas estão indo a eles em busca de conselho. Como pode? Versículo 16, irmãos. Depois dessa confusão toda, desse drama todo, por isso que ele quase se desviou. Ele diz assim, olha, mas realmente é muito difícil entender esse fato. Qual é o fato? O sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Um dia, o Senhor abençoou esse homem, abriu o entendimento dele e ele pôde perceber, querido, que embora essas pessoas estivessem usufruindo do bem e do melhor agora, o que os aguardava era um destino terrível. E quando ele percebeu isso, ele percebeu a justiça e a retidão de Deus. Na verdade, há um texto muito semelhante a esse de Jesus, né? Está lá um homem chamado Lázaro, mendigo, todo perebento, né? E que está na calçada de um homem rico, se alimentando das migalhas que sobra lá. O homem rico, Lázaro morre, os anjos de Deus vêm recepcioná-lo, levá-lo para a glória, para o paraíso. O homem rico morre e ele vai para o inferno. Entende? É muito parecido com isso aqui. O que o salmista viu foi isso. O destino final dessas pessoas. Ele percebeu a justiça e a retidão de Deus. Na verdade, querido, é muito semelhante com o que Pedro diz aqui, irmãos. Olha o que Pedro diz, olha, assim, eu acho que foi essa a revelação que ele teve, olha, assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Podem até desfrutar das coisas boas desse mundo aqui, mas o castigo deles está reservado. O Senhor vai tratá-los com justiça e vai dar a eles o que eles merecem. Queridos, Salmos, aqui, 2 Pedro, e por toda a Bíblia, há um princípio que é reverberado claramente. Qual é o princípio? Deus pune o pecado, Deus pune o mal, Deus pune a injustiça, irmãos. Isso é um fato. Isso é um fato. Não há como nós negarmos isso. Eu queria encerrar. Essa mensagem ela termina de maneira interessante, mas eu não tenho como terminar ela hoje, tá bom? Então eu queria fazer uma pausa na ministração aqui para tratar de duas coisas conosco, querido. Primeiro, irmãos, eu temo que a igreja do Senhor, que a igreja brasileira, ela tenha perdido completamente a noção da gravidade do pecado na vida dela. Eu temo isso. Que nós tenhamos perdido de vista quão grave é o pecado, quão terrível é o pecado na vida de um povo, irmãos. Eu olho para muita gente, querido, e não há mais temor de Deus no coração. Não há temor de Deus. Ontem eu fui deitar, irmãos. Eu fui deitar ontem Eu fui dormir ontem quase 3 horas da manhã. Tinha um compromisso hoje, né? E aí eu pensei, eu vou adiantar a mensagem. Aí eu fiquei estudando até 2 horas. Quando eu terminei, eu estava tão ligado, mas tão ligado, eu estava fluindo tão bem,
que eu tive que ir ler a Bíblia para poder dar sono. Aí eu li mais uns 6, 7 capítulos ontem à noite. Quando eu larguei a Bíblia, que eu encostei a cabeça no travesseiro, me ocorreu um pensamento. O que acontece com a gente depois da morte? Coisa doida. Eu não estava lendo nada sobre isso. Estou lendo, terminei de ler ontem à noite, eu terminei de ler o livro de Êxodo, né? Não tem nada a ver com isso. Mas me veio esse pensamento, irmãos. O que acontece conosco quando a gente morre? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Eu não sei se vocês pensam, eu penso muito sobre isso, irmãos, não vou mentir. Vez ou outra eu me pego pensando nisso. E se eu morresse agora? O que está me aguardando do outro lado? Por que eu estou falando isso aqui agora, querido? Porque eu vejo, querido, em nós, duas coisas. Uma incompreensão bíblica a respeito de salvação. Eu falo de salvação há 10 anos para vocês e eu percebo essa incompreensão. As pessoas não conseguem entender o que eu digo. Chega a dar um desespero na alma, me dá uma agonia, Senhor, o que eu falo, o que eu digo, como é que eu faço isso? E segundo, querido, há uma falta de temor no nosso coração. Mesmo nós acreditando que vamos ser julgados pelas nossas obras, ainda assim não há temor no nosso coração. Nós não nos importamos com o pecado, irmãos. Mas se há uma coisa, irmãos, na Bíblia que é muito forte, marcante, é o tratamento de Deus para com o pecado. Irmãos, isso é muito marcante. Leia a Bíblia, querido, prestando atenção nisso. Deus não brinca com o pecado, irmãos. O pecado é algo muito sério, é algo muito grave, na verdade, entendeu? O pecado está associado ao mal, assim como o diabo está associado ao mal, entendeu? Nós não temos como separar essas coisas, pecado, diabo, mal. Eu não sei se é uma coisa só, eu não sei, é uma espécie de trindade maligna, entendeu? Que estão conectadas. Mas muitos de nós não têm temor de Deus, irmãos. Não tem. Trata do pecado como se fosse uma coisa qualquer. E o que me deixa chocado é porque, meu Deus do céu, eu acho que vocês não conhecem um pastor que fale tanto contra o pecado quanto eu. Sério. Porque eu falo demais sobre isso, irmãos. Porque, irmãos, em pecado nós não podemos prevalecer diante de Deus, permanecer diante do Senhor. Um filho de Deus não pode viver na prática do pecado. Não há como, irmãos. Eu tenho dito isso há tanto tempo, entendeu? Não há como. Se vive na prática do pecado é porque ainda não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, irmãos, e morrer, vai para o inferno, irmãos. Na verdade é essa, vai para o inferno. Pastor, o senhor está querendo nos aterrorizar? Não e sim. Eu só estou dizendo a verdade para vocês, irmãos. Salvação é obra exclusiva de Deus. Ele oferece a todos nós de graça. Mas não dá para viver na prática do pecado, irmãos. Não dá para tratar o pecado, irmãos, como se fosse uma coisa de só menos importância. Não é. É algo grave. Nos afasta de Deus, irmãos. O pecado atrai o juízo de Deus sobre nós, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. Leia 1 Coríntios 11. Há muito entre vocês que dormem, que já morreram. Por quê? Porque estavam tratando a mesa do Senhor com desprezo. São salvos, vão para o céu, mas vão morrer. Entendeu? Antes do tempo. É importante que a gente saiba compreender isso, irmãos. É importante que haja esse discernimento no nosso coração com relação a isso. Mas ao mesmo tempo, querido, eu te digo algo que é extremamente oposto, né? Você não precisa de boas obras para ser salvo. Pastor, mas que contradição você está colocando? Não, irmãos. Salvação é algo que Deus nos oferece de graça. Olhem para esses irmãos a quem Pedro está escrevendo. Veja a preocupação de Pedro com eles. O Senhor ofereceu a eles salvação. O Senhor os resgatou. O Senhor literalmente desceu do céu e foi para a cruz no nosso lugar para nos dar salvação, para nos oferecer salvação, irmãos. Mas uma vez que eu sou salvo, eu sou chamado a viver como salvo. Uma vez que Deus me fez filho, eu sou chamado a viver como filho dele. Eu não posso esquecer isso, irmãos. Eu carrego o nome de Jesus sobre mim, irmãos. Onde eu vou, onde eu estou, o nome do Senhor está sobre mim. A maneira como eu vivo vai glorificá-lo, vai envergonhá-lo, entendeu? Vai desonrá-lo. Então eu não posso perder essa consciência de quem eu sou.
do chamado de Deus na minha vida para viver uma vida santa, para viver uma vida que honre a Deus, que glorifique o seu nome. Não posso, querido. Agora, veja, tudo que eu preciso para viver esse cristianismo é me oferecido de graça, irmãos. O Espírito Santo vem habitar no meu coração, não porque eu mereça, não porque eu sou bom, porque Deus me deu. A salvação não é alcançada porque eu sou bom, porque eu faço, é porque Deus me ofereceu de graça, irmãos. O que eu não entendo, querido, é que a gente não consegue compreender essas coisas. Veja, Pedro está ali alertando uma igreja. Aquela igreja conhece a verdade. Irmãos, pense só por um segundo. Aquela igreja é uma igreja que foi pastoreada ou está sendo pastoreada por Pedro. Pedro, o apóstolo de Cristo. Entende? Mas Pedro está olhando para a realidade da igreja. Ele está vendo os falsos mestres se introduzindo na igreja. E ele está preocupado com os irmãos. Cuidado. Não se deixe enganar. Irmãos, fico pensando o seguinte, né? Ouviram Pedro o tempo todo, mas ainda assim correm o risco de serem enganados. Não é para a gente ficar, meu Deus do céu, se é um perigo para eles, quanto mais para mim hoje, entendeu? Então, querido, nós somos chamados a nos posicionarmos. Nós somos chamados a viver um cristianismo autêntico. E, olha, irmãos, é incrível, né? Tudo isso para chegar em dois aspectos da vida cristã. Por que tanto engano? Por que tantas pessoas indo atrás de mensagens doutrinárias equivocadas? Porque falta conhecimento, irmãos. É incrível isso. Nós somos enganados porque nós não conhecemos como deveríamos conhecer. Nós somos enganados porque preferimos, muitas vezes, ouvir pessoas que não têm autoridade para ministrar sobre nossas vidas, mas nós nos submetemos a elas e, às vezes, damos mais crédito a elas do que a quem está aqui com você o tempo todo. E aí nós caímos em erro. Aí nós nos afastamos do Senhor, crendo num evangelho falso, crendo num evangelho híbrido, num evangelho que perdeu a sua essência, num evangelho que está preocupado apenas com aqui e agora. Lembre-se, querido, lembre-se. O Senhor, por mais que Ele nos ame, por mais que Ele tenha dado o seu Filho para morrer por nós, por mais que Ele nos alcançou com o sangue de Cristo, ainda assim, irmãos, eu preciso viver diante dEle uma vida reta e santa. Eu não posso me esquecer disso. E só compreenda algo, irmãos. Deus é o nosso Pai. E como um bom Pai, Ele vai nos corrigir. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque eu me preocupo com vocês. Porque às vezes eu vejo coisas que eu não queria ver. Eu ouço coisas a respeito de alguns irmãos que eu não queria ouvir. E quando eu ouço, eu me pergunto, Senhor, onde foi que eu errei na verdade? Eu disse para alguém, eu não lembro que dia foi, nem onde foi. Você pode até se equivocar, pode até não ser salvo, mas não é por falta de instrução, não. Porque eu tenho tentado, irmãos, tenho insistido. Olha as pregações de terça-feira, querido. Só sobre salvação, irmãos. Só sobre vida cristã. Tem 1 ano e 4 meses. Toda semana eu trago uma palavra sobre salvação. Toda semana eu ensino a respeito disso. Então, se você se perde porque quer se perder. Se você se afasta porque quer se afastar. Eu só queria que você entendesse, querido, que o desejo do meu coração é que nenhum de vocês se perdesse. Minha oração por vocês todos os dias praticamente, irmãos, é que Deus nos encha do seu Espírito e nos capacite a viver uma vida fervorosa, de poder, consagrada a Ele. Eu oro por isso, eu peço por isso, eu clamo por isso praticamente todos os dias. Me esforço além daquilo que me é permitido para ensinar vocês. Eu abro mão, irmãos, de ensinar outras coisas. Eu sei que às vezes eu posso até ser acusado de centrar muito numa coisa, mas é porque de fato o que me importa é isso. Eu quero que Deus abençoe vocês, eu quero que vocês sejam prósperos, que o casamento de vocês seja abençoado, mas acima de tudo isso,
o que mais consome meu coração é o desejo de que quando vocês partirem desse mundo, na hora que fechar os olhos nesse mundo, vocês sejam recepcionados pelos anjos como Lázaro foi, e seja conduzido à presença do Senhor. Porque sem isso, irmãos, não há razão de ser igreja, não há razão de estar aqui. Não há. Eu já disse, se não fosse por causa da salvação, da eternidade, da necessidade que nós temos de pregar o Evangelho, e um Evangelho fidedigno, um Evangelho fiel, um Evangelho correto, eu não estaria aqui, irmãos. Não estaria. Não me interessa pregar vida próspera aqui. Não é que eu não queira isso, eu quero, desejo isso, mas não gasto meu tempo ensinando isso. Meu desejo é que você tenha certeza de que quando fechar os olhos nesse mundo, você parta para a glória, para se encontrar com o Senhor. Eu sei que isso pode parecer loucura e eu encerro com isso aqui. Mas no dia que você adoecer, que você ficar prostrado, você vai perceber, querido, como que é importante ter certeza de salvação. Porque esse é um pensamento que vem no nosso coração como um raio. E se eu morrer, o que vai acontecer? Pergunto para você, encerro perguntando, vou deixar a pergunta no ar para vocês. E se você partisse hoje para a eternidade? Para onde tu irias? Responde para você mesmo, tá bom? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos na tua presença, Senhor. Eu sei que nós somos falhos, Pai. Tenho consciência e a mais absoluta certeza de que todos nós somos conscientes da nossa fraqueza, somos conscientes, Senhor meu Deus, Pai, dos pecados que temos. Somos conscientes, Senhor, de que não vivemos aquilo que gostaríamos de viver. Eu sei disso. Eu não vivo aquilo que gostaria de viver, Senhor, ainda não. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu tenho consciência de que há no meu coração um desejo profundo de amá-lo, de servi-lo, de viver para Ti todos os dias da minha vida, Senhor, com erros e com acertos, Pai, com erros e com acertos. Eu desejo viver para Ti, Senhor, eu desejo servi-lo. O que eu quero Te pedir, finalizando esse culto, Senhor, é que o Senhor dê a cada um de nós, Pai, essa consciência de que nós servimos a Ti, de que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que nos conhece por dentro e por fora, Senhor, que nós não podemos nos esconder de Ti, Senhor. Com essa consciência, não é para vivermos com medo do Senhor, mas para vivermos uma vida de temor, Senhor, uma vida de honra ao Senhor, um desejo de agradá-lo, um desejo de fazer a Tua vontade, ainda que muitas vezes, Pai, a gente não consiga, mas que haja no nosso coração a motivação certa para viver na Tua presença, Senhor, meu Deus. Nos ajude com isso no nome do Senhor Jesus. Tire do nosso coração, Senhor, meu Deus, Pai, toda falta de temor. Tire do nosso coração, Senhor, meu Deus, Pai, todo princípio maligno que nos afasta do Senhor. E dá-nos a graça, Senhor, meu Deus, Pai, de sempre, em todo o tempo, andarmos nos Teus caminhos. Podemos até cair, Senhor, podemos até tropeçar, Senhor, mas nós não ficaremos prostrados. Porque a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Que o Senhor seja conosco, Pai. Que o nosso coração seja atraído para Ti, Senhor, meu Deus. E possamos viver uma vida santa, reta e justa diante da Sua presença. Em o nome de Jesus. Amém e amém.